Bem-vindos! Hoje eu trago a vocês uma questão de vestibular da Unicamp 2022 sobre resolução de equações. Vamos à questão. Certo país adquiriu 5 milhões de doses das vacinas alfa, beta e gama, pagando um preço de 40 milhões pelo total. Cada dose das vacinas alfa, beta e gama custou R$ 5,00, R$ 10,00 e R$ 20,00, respectivamente. Sabendo que o número de doses adquiridas da vacina beta é o triplo do número de doses adquiridas da vacina gama, o número de doses adquiridas da vacina alfa foi quanto? Tem vários modos de abordar isso daí, mas o que é necessário é organizar essas informações para você depois discutir qual é a melhor maneira de resolver. Então vamos organizar isso aí. Vacinas, quais são alfa, beta, gama, quais são as quantidades, X da alfa, X da beta, Z da gama, e o total, né, somando todas essas quantidades, é o nosso 5 milhões de doses ali. O que mais que a gente tem de informação? O custo unitário, né? Quanto que custa cada uma. Essa aqui custa 5, essa custa 10, essa custa 20. Não dá para colocar aqui também. E se você comprou X e custa 5, dá para você colocar o valor que você gastou com a compra só com as vacinas alfas, que é X vezes 5, né? E com a beta seria 10 vezes Y e com a gama seria 20 vezes Z. Esse custo total dá um valor aí de 40 milhões aqui, né? Ó, 40 milhões. Então, essas são as informações e com elas a gente pode fazer algumas coisas. Por exemplo, posso montar uma equação somando x, y e z para dar o total de 5 milhões. Está aqui, ó. Posso pegar aqui, ó, 5x, né? Tiro o valor do dinheiro aqui só para efeito de cálculo. 5x, 10y, 20z, soma tudo, tem que dar 40 milhões. Então, eu tenho duas equações, mas três variáveis, né? Então, o sistema ainda não está fácil de ser determinado. Então, o que, que eu preciso? Uma terceira equação. E ele me dá essa dica, o triplo do número de doses. A vacina beta é o triplo do número de doses da vacina gama. Então, aqui o beta é y, o gama é z, y então é 3 vezes z. Se eu jogo 3z para o lado de cá, fica y menos 3z igual a zero, e aí fica faltando o x. Então, tem uma nova equação para colocar aqui junto das três, usando as três variáveis, desde que o x seja zero, né? O seu coeficiente não existe aqui, porque ela não aparece na fórmula. E olha, com três equações, três variáveis, há uma possibilidade de resolver. E aí a gente pode, por exemplo, usar Cramer, né? Posso colocar aqui a matriz que não vai servir de guia, né? Essa matriz principal aqui, com os seus elementos, calcular o determinante pelo método mais curto possível, né? Aquela coisa de esse vezes esse menos 30, esse vezes esse dá zero, não coloca, 5 vezes 1 pula para esse aqui, dá 5 positivo, essa diagonal não coloca porque tem o zero, essa aqui, ó, 20 vezes 1 vezes 1 de novo, dá 20, só que aí tem que trocar o sinal porque está na invertida, e aqui 1 vezes 5 vezes menos 3 dá menos 15, também troco o sinal, fica mais 15. Então, somando os positivos, eu tenho aqui, ó, 20, e esses dois negativos eu tenho 50. 50 negativo tira 20 dá menos 30. Com isso, agora eu posso pegar os elementos dessa coluna aqui à direita, substituir na coluna do x, porque a nossa pergunta aqui é o número de doses que foram adquiridas da vacina alfa. Então, eu quero resolver essa coluna aqui do meu sistema. Então, pego esses três elementos, coloco na coluna do x, ou seja, troco com esse 150 e monto uma nova matriz, né? Ó, a matriz que usa os elementos da coluna x. Também vou atrás do determinante dela, e aí eu vou ter aqui, ó, diagonal principal, 5 milhões vezes 10 vezes 3 negativo, menos 150 milhões. 40 milhões vezes 1 lá do outro lado, 40 milhões. 1 vezes 20 vezes zero aqui do outro lado, não entra por causa do zero. Diagonal invertida, ó, não entra por causa do zero. Aí eu tenho a outra 20 vezes 1 vezes 5 milhões, dá menos 100 milhões. E aqui 1 vezes 40 mil, vezes o 3 lá de lá negativo, dá menos 120 milhões. Troca o sinal, né, porque está na invertida, fica positivo. Somando aqui os positivos, eu vou ter 160 milhões e aqui eu vou ter menos 250. Então, subtraindo um do outro, vai dar aí menos 90 milhões.
Para achar agora o valor do x, basta dividir o determinante da matriz x pelo determinante da matriz principal, né? Assim que trabalha com Cramer. Então, menos 90 milhões dividido por menos 30, 3 milhões de vacinas da vacina alfa. Alternativa D aqui da questão, né? Simples, desde que você se organize. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos.